mundial de café. Vou passar um pouquinho aqui. Essa aqui é a produção mundial de café. O Brasil é o maior produtor, tem quase 40% da produção mundial de café, seguido pelo Vietnã e pela Colômbia. E o Brasil é também o maior exportador mundial de café, tem quase 30% das exportações mundiais em volume. E os maiores consumidores, quem que são? Como eu falei, são os países desenvolvidos, então a União Europeia, Estados Unidos, Japão são grandes consumidores, e o Brasil também, que tem 14% do consumo mundial. E esse daqui é um gráfico que mostra a evolução nos últimos anos do consumo de café. Então, se a gente for verificar, esse gráfico não mostra nenhuma queda de consumo. Então, desde o começo da década, dos anos 90, o consumo de café ele cresce ano a ano. E eu vou mostrar um pouquinho mais à frente que esse daqui é o nosso consumo doméstico de café. Ele também não cai, ele vem crescendo bastante, principalmente desde 2004, é um crescimento acelerado, é um consumo que cresce a taxas de 4% a 5% anualmente. A Fabiana mostrou bem aqui os dados de emprego e de renda e que esses indicadores devem continuar impulsionando o consumo doméstico de café em 2010 também. E aqui um resumo do crescimento médio mundial de café nos últimos anos. Então, lá em cima a gente vê o consumo nos países produtores. Então, principalmente Brasil. O crescimento cresce uma taxa média de 5%, 4,9%. E no agregado de todos os países produtores, o consumo nos últimos anos cresceu uma média de 5%. Nos países importadores, se a gente for verificar só os importadores desenvolvidos, que aqui então a gente pode falar União Europeia, Japão, Estados Unidos, o crescimento ele cresce pouco, não chega a 1% o crescimento mundial. Por quê? Porque o café já faz parte da cesta básica de consumo nesses países. Então, ela cresce de uma forma mais gradual. Já nos dos países importadores emergentes, então ali se destacam a Rússia, a China, por exemplo, tem um crescimento mais acelerado. O crescimento cresce, em média, 7% ao ano, até mais do que no Brasil. Por quê? O café ainda não faz parte da cesta básica de consumo nesses países, mas vem acelerando. E a tendência é continuar acelerando, porque esses países vêm tendo um ganho de renda. Se a gente for verificar a China, em relação ao mundo, ela é ridícula, o consumo da China é muito pequeno. Não faz parte da cesta básica, não faz parte do hábito do chinês tomar café. Mas se a gente for verificar, nos últimos anos, vem crescendo também uma taxa média de 5%. E tudo na China, como cresce muito, então é um cenário favorável para o café brasileiro também. Aqui um gráfico em que a gente compara a produção mundial de café com o consumo. Como a produção ela varia bastante por conta da bianualidade, mas a gente pode verificar que o consumo não. O consumo ele cresce de uma forma muito linear. Então, o que nós temos aqui nesse último ano, em 2009? Uma produção e um consumo bastante ajustados. Então, não tem sobra de café no mundo. Aqui, o que nós podemos ver? Esse indicador, ele mostra o estoque existente no mundo em relação ao consumo de café. Então, por que vem caindo essa linhazinha, essa barra verde? Porque o estoque está muito baixo, porque o consumo cresceu de uma forma muito acelerada. Então, hoje nós temos uma situação no mundo de estoque baixo de café em relação ao consumo e, portanto, o preço internacional, medido nas bolsas estrangeiras, o que ele mostra? Um preço mais elevado na ponta. Esse preço, o que é? O preço já futuro para 2010. Tá? Então, que cenário que nós vemos para 2010 para o café? É um cenário em que o consumo mundial volta a acelerar, a Fabiana mostrou isso aqui, principalmente nos indicadores de PIB, o consumo deverá ser mais forte nos países emergentes e, com isso, o consumo de café também tem um ganho. E como nós temos um estoque no mundo muito baixo, então o preço em 2010, preço internacional, ele começa a acelerar, refletindo o quê? Justamente esse estoque muito baixo do café. Essa aqui é a safra brasileira, que o Brasil já está sendo encerrado, então esse ano é a bianualidade de baixo, nós temos 39 milhões de sacas produzidas. O ano que vem, para a safra 2010, 2011, devemos ter uma produção maior, talvez em torno de 15%, vai depender muito do clima, sendo favorável ou não. E isso o que pode fazer com o preço?
pode levar o preço doméstico a um pouquinho mais para baixo. Mas antes de chegar no preço, deixa eu comentar um pouquinho das exportações. Eu mostrei, logo no começo da apresentação, as exportações brasileiras do agronegócio. Então, lá estava somado tudo que o Brasil exporta. Então, lá tinha carnes, soja, arroz, café, leite. Aqui são as exportações apenas de café. Então, a gente pode verificar que segue o mesmo movimento. Então, desde que o mundo começou a crescer muito fortemente, como a Fabiana mostrou os dados de PIB, então as nossas exportações também ganharam muito mercado. Então, a gente tem um crescimento bastante acelerado das nossas exportações desde 2002, 2003 para cá, isso aqui em receita e em toneladas também. Tá? O preço doméstico do café, esse é um preço que a gente utiliza bastante, é um preço pago ao produtor, como referência Praça de São Paulo. Então, a gente pode verificar que nos últimos anos, aquela barrinha vermelha, a média anual, ela realmente não tem um crescimento muito substancial. Sobretudo esse ano, porque nós temos dentro do mercado doméstico, tem estoque de café. Ao contrário do mundo, que não tem estoque, no Brasil ainda tem. Tá? Mas o que a gente pode verificar de positivo nesses preços, eles não caem, eles têm um crescimento pequeno, mas pelo menos não tem uma queda e alta muito forte. Então, isso é um pouco favorável para o produtor. Bom, o que